A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E na sequência de mais um culto com o tema O Alimento de Deus, ministraremos hoje o quinto culto desta série e o episódio será Fuja das Iguarias do Rei. Fuja das iguarias do rei. Se você perdeu algum dos cultos dos episódios passados, com esse tema principal, o alimento de Deus, basta você acessar lá no canal do YouTube do Ministério Folha em Branco e você vai poder assistir e meditar sobre cada uma das palavras. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Acompanhe esse ministério, dá um link lá no nosso canal, passa um compartilhamento, porque é importante para a obra, em nome de Jesus. Quem nunca ouviu falar sobre monarquias? Você já deve ter ouvido falar muito sobre monarquia. O mundo no passado viveu grandes momentos em que os seus países eram governados por reis e por rainhas. Mas ainda existe alguns países em que a monarquia sobreviveu e sobrevive, mesmo que seja com menos poderes, em alguns casos apenas só como título, sem nenhum tipo de poder no Estado. Em alguns países, então, nós vamos encontrar ainda a monarquia. E alguns deles com poderes, como eu falei, e outros com nenhum poder, e outros apenas como um título. No mundo, nós temos 193 nações ou países, sendo que 23 delas, 23 nações, países, 12%, nós vamos encontrar reis e vamos encontrar rainhas. São eles: Arábia Saudita, Marrocos, Jordânia, Omã, Kuwait, Catar, Bahrein, Brunei, Suazilândia, fica na África, nunca ouvi falar, Tailândia, Butão, Mônaco, Tonga, Bélgica, Espanha, Suécia, Noruega, Holanda, Dinamarca, Lesoto, também na África, Camboja, Malásia e Reino Unido. Muito interessante, não é verdade? O mais conhecido de todos, né, e mundialmente visitado é o Reino Unido, na Inglaterra, onde recentemente nós tivemos uma triste notícia, que foi a morte da Rainha Elizabeth, que se manteve no reinado por um período assim histórico, né? Superou a todos os anteriores, 70 anos. E quem assumiu a coroa com a sua morte foi o seu filho, o príncipe Charles, que agora passa a ser rei aos 73 anos de idade. Eu acho que ele passou na cabeça dele: pô, eu vou morrer e não vou assumir o reinado, porque a mãe dele realmente teve uma vida bem longa. Mas eu quero falar agora de um rei que viveu também há muitos anos atrás, e a sua história está relatada na Bíblia, está relatada na palavra de Deus. Esse rei se chamava Nabucodonosor. Todos acho que já devem ter ouvido algo a respeito dele. Então eu convido a você a nós meditarmos na palavra do rei Nabucodonosor, abrindo a sua Bíblia em Daniel, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus: No terceiro ano do reinado de rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, com letra minúscula. Então o rei ordenou que Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. O Daniel deu o nome de Beltesazar, o Ananias, Sadraque,
a Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que aquele homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida a vocês. E se ele os achar menos saudáveis que aos outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Versículo 11. Daniel disse então ao homem que ao chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado e em lugar disso lhes dava vegetais. E esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhes fez uma pergunta sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Amém e amém. Glória seja dada ao nome do Senhor por essa palavra rica e maravilhosa. Palavra conhecida, palavra já estudada, creio que por muitos. Mas quem foi, afinal de contas, o rei Nabucodonosor? Vamos saber um pouquinho da história desse rei tão importante naquela época. Nabucodonosor foi um dos reis mais conhecidos da antiguidade, líder da Babilônia e responsável por transformar o Império Neobabilônico. O Império Babilônico foi um dos principais períodos da antiguidade e a Babilônia estava localizada na região sul da Mesopotâmia, nas terras que ligavam os rios Tigre e Eufrates, hoje conhecido como Iraque. Nabucodonosor governou por cerca de 43 anos. Durante o seu reinado, o monarca realizou várias obras, incluindo a Torre de Babel, que acho que todos já ouviram falar, e os Jardins Suspensos da Babilônia. Também todos já ouviram falar e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Também era conhecido como um rei sanguinário e cruel. Esse era Nabucodonosor. Então diz a palavra no versículo 1 que ele sitiou a Jerusalém, que ele cercou a Jerusalém. Nabucodonosor, ele não atacou a cidade de Jerusalém apenas por ambições imperialistas, mas ele atacou a Jerusalém porque essa era a ordem, essa era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. A nação judia estava em pecado e totalmente afastada de Deus. Deus mandava os seus profetas para anunciar ao povo que devia se arrepender. O povo então preferiu continuar na idolatria, no pecado e a desobedecer a Deus. E o pecado que fez gerou consequências terríveis. O sofrimento do povo era por causa da dureza de seu coração. Deus amava o seu povo, como sempre amou. Ele os avisou, ele exortou para que se consertassem, mas o povo não quis. E depois da queda de Jerusalém, alguns foram levados para a Babilônia, para serem escravos ou para servirem no palácio do rei. O que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, depois que mudaram os nomes. E Nabucodonosor também levou todos os utensílios do templo de Deus, da casa de Deus, em Jerusalém, que foram utilizados para adornar, para serem usados no templo dos falsos deuses da Babilônia. Olha que coisa terrível. Está lá no versículo 2, vai ler lá. Aí então Nabucodonosor ordena ao chefe dos oficiais que ele escolha
entre os israelitas os mais preparados, com algumas condições, com alguns requisitos determinados pelo rei, que era o quê? A boa aparência, deveriam ser cultos, de família nobre, inteligente, com vários conhecimentos, capacitados a servir, dispostos a aprender. Então, o rei determina ao seu chefe dos oficiais que ele lá escolha entre aqueles homens de Israel que haviam sido trazidos para a Babilônia, os melhores, para que eles pudessem passar por um período de treinamento, de aprendizado. Eles deveriam ser treinados, qualificados por 3 anos. Se aprovado, eles iriam servir ao rei em seu palácio. 3 anos, até parece uma faculdade de época, né? Hoje tem faculdade que tem curso de 3 anos. E é interessante o rei em se preocupar em formar aquelas pessoas com o conhecimento, com a cultura do seu país. Nós aprendemos 2 coisas nessa parte do texto. Primeiro, o homem enxerga com olhos carnais aparência e capacidade humana. O homem tem que capacitar seus escolhidos com o risco deles não serem bem-sucedidos ou não terem sucesso. Deus, contudo, faz de uma forma bem diferente do homem. Deus olha o coração, não a aparência, e ele capacita os seus escolhidos e todos serão aprovados, porque é Deus que está capacitando. Veja a grande diferença. Servir ao rei da Babilônia seria para os escolhidos um tipo de salvo-conduto, ou seja, eles os livraria de uma escravidão pior, dura, ou até mesmo da morte. Então, para aqueles homens, era importante que eles fossem aprovados nesses treinamentos que eles passariam de 3 anos. Aos nossos olhos, de muitos daqueles homens, poderia ser a grande oportunidade de se viver bem, com uma boa comida e uma boa bebida. Afinal, eles estariam comendo da mesa do rei. Mas por detrás da aparência, aí que nós temos que prestar atenção, igreja, por detrás da aparência agradável aos olhos, pode existir um grande perigo. Um grande perigo. Um veneno capaz de nos levar ao pecado, à destruição e à morte. No versículo 6, a palavra nos diz que havia vários outros homens trazidos cativos de Jerusalém. E entre eles estavam 4 homens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a partir do momento que 4 homens de Deus ingressaram na faculdade do rei da Babilônia, o chefe dos oficiais muda seus nomes. Interessante isso, né? Ele muda os nomes. Essa mudança tinha um propósito sério, que era de começar a influenciar aqueles homens na cultura deles, para que passassem a adotar uma nova prática e cultura, a babilônica. A babilônica. Vejam como Satanás, como o inimigo, é sutil nas suas ações, é astuto. Sutilmente ele começa a introduzir o pecado na vida daqueles homens, assim como em nossas vidas, e se não ficarmos atentos, se não vigiarmos espiritualmente, podemos ser presas fáceis nas mãos do adversário. O pecado tenta mudar nossa aparência, tenta mudar a nossa vida, tenta mudar a nossa história, a nossa cultura, a nossa comunhão com Deus, o nosso chamado. O nosso chamado. Aparentemente parecia ser alguma coisa simples, sem muita importância, mas no mundo espiritual tinha muita relevância. Deus nos conhece pelo nome ao qual nós nascemos e somente Deus pode mudar o nosso nome. A exemplo de Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo tem seu nome e passa mudado para Paulo. É Deus que fez a mudança. A mudança dos nomes era o primeiro passo para se tentar transformar a vida daqueles homens, daqueles 4 homens de Deus, para que eles começassem a ser introduzidos na cultura babilônica e passassem a adorar os falsos deuses daquela nação. Vejam como o adversário é astuto. Aí no versículo 7 diz que o chefe dos oficiais deu-lhe os seus novos nomes, que é tudo bem conhecido. Lembra da fornalha de fogo ardente lá? Também do rei Nabucodonosor? Quem foi jogado lá dentro? Foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o oficial mudou o nome daqueles 4 homens, com a sua certidão de nascimento rasgada, o seu passado jogado debaixo do tapete. Eles receberiam novos nomes, mas não são nomes impostos pelo mundo que pode mudar a vida de um cristão ou de um homem, tirar a nossa comunhão com Deus. Eles não negaram a sua fé.
Em nenhum momento. Eles sabiam que era o verdadeiro Deus, ao Deus que eles serviam. E eles se recusaram a se contaminar com as crenças daquele povo. Poderiam ter mudado os nomes deles por fora, mas no coração deles não mudou nada. Absolutamente nada. Então Daniel tenta contra-argumentar com o chefe dos oficiais, porque ele sabia que aquele alimento era impuro. E ele não queria fazer parte daquele alimento, queria se abster daquele alimento, junto com os seus outros 3 colegas. Então Daniel fala com o oficial. Ele fala com aquele homem que estava responsável pela guarda deles. Porque ele sabia que o alimento puro só poderia vir de Deus. Seria abençoado por Deus. Aquilo que entra no nosso celeiro, que é trazido para a nossa despensa, que vem de Deus, isso é a bênção para as nossas vidas. A primeira atitude de Daniel poderia ser considerada como uma loucura ou um grande risco para a sua vida e os demais. Afinal de contas, ele queria desobedecer à vontade de um rei. Ele queria se recusar a comer o alimento servido pelo rei, na mesa do rei. Então veja que Daniel não temeu enfrentar a arrogância do adversário, não temeu ao rei dos homens, mas confiou em Deus. Em Deus. Deus age ao seu favor, dando uma estratégia, um escape, tocando no coração de um oficial do rei. E Deus agiu ao favor, porque ele toca no coração daquele oficial para que ele se simpatizasse com Daniel. Só Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso, porque aquele oficial seria simpático, afinal de contas, para aquele homem. Se ele era considerado um inimigo da nação, um escravo, mas Deus toca no coração daquele homem. Não era algo simples de acontecer, mas Deus tinha um operar, algo acontecendo naquele lugar. Aquele oficial do rei necessitava de garantias de que não seria retalhado por sua atitude, porque ele temia ao seu rei Nabucodonosor. E havia um pedido de Daniel, e eles então deveriam provar que não haveria consequência à sua saúde física e mental. Daniel tinha que provar, essa era a primeira prova que Daniel teria que passar. Um erro e o oficial poderia ser morto, porque aqueles homens estavam sob a sua responsabilidade. Então Daniel não desejava mal àquele homem, aquele oficial. Ele não queria ter em suas mãos sujas com o sangue daquele homem, mesmo ele sendo um ímpio. E aí Daniel faz o quê? Através do Espírito de Deus, ele dá para aquele homem uma condição para que ele pudesse permitir que ele não participasse das iguarias do rei. Lá no versículo 10, aí diz lá assim: apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e bebida a vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens, na mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Nesse momento, Deus dá uma estratégia para Daniel. Deus sempre vai nos dar uma estratégia, irmão. Creia nisso. Algo que os olhos dos homens não seria fácil de cumprir, mas nada é impossível para Deus. Então nós temos que crer no impossível de Deus. Aí o versículo 11 diz que Daniel disse àquele homem, aquele oficial, tinha encarregado de cuidar dele e de mais os outros 3 amigos. Peço-lhe que faça, versículo 12, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. 10 dias. Daniel faz prova de Deus. Ele diz ao oficial para que avalie por 10 dias os homens que estavam naquela faculdade a qual o rei instituiu. A todos eles, os servos de Deus apenas com água e vegetais. Os demais com a comida e a bebida vindo da mesa do rei. Os pontos a serem avaliados seriam: quem estaria em melhor condições físicas depois de 10 dias? Quem estaria em seu pleno estado físico? Quem teria o estado mental em perfeitas condições? Quem manteria a boa aparência? Se fizermos um regime, tenta fazer, irmão, de vegetais e água, com toda certeza, nós vamos estar bem diferentes em 10 dias, em peso e em massa muscular. Com toda certeza, mas não devemos nos esquecer de que o alimento que aqueles homens receberam, vegetal e água, tinha a mão de Deus. Era Deus que estava por trás de tudo isso. Era a mão de Deus que estava por trás de tudo isso. O alimento de Deus sempre nos suprirá e nos renovará as forças. Seja pão e água como Elias, seja vegetais e água como Daniel. Sempre Deus dará o alimento que vai nos deixar
continuar fortes e capacitados a caminhar longos e longos dias. Porque vem de Deus. O alimento que vem de Deus, ele renova nossas forças. Vindo de Deus será suficiente para nossas vidas. Deus jamais vai perder uma batalha a nosso favor. Sua batalha está nas mãos do Altíssimo. Creia isso, irmão. Aí no versículo 13 diz que depois ele diz para o oficial, compare a aparência dos jovens. Compare a nossa aparência com os demais que estão aqui. Então aquele oficial concorda. Ele não tinha nada a perder. Era 10 dias apenas. Eles tinham 3 anos para ficar lá. Então 10 dias seria mais que suficiente para ele fazer uma avaliação e comparar. E diz que o oficial concorda com as condições e com a regra do acordo. E não haveria o porquê não concordar, tudo estava a seu favor. Analise com os olhos humanos, tudo já estava a seu favor. Ao final dos 10 dias, então, ficou comprovado que o alimento do rei não era essencial para aqueles homens que serviam o Altíssimo. E que a falta deles em nada afetaria a vida física daqueles homens. Claro que nós sabemos que por trás do que estava acontecendo havia a mão de Deus, irmão. Assim como tudo que acontece na tua vida tem a mão de Deus. Basta você ficar na posição. Tudo vai ter a mão de Deus. Você pode não entender na hora, mas vai entender lá na frente. Tem a mão de Deus. Em tudo que acontece em nossas vidas, temos sim a mão de Deus para nos guiar e nos guardar. Em nome de Jesus. Aí no versículo 15 diz que passados os 10 dias, a palavra que diz, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os outros jovens que comiam da mesa do rei. A boa comida, a carne, o vinho, suco, não sei o que tinha lá, mas provavelmente era muita coisa, muita variedade. Eles que se empanturravam com aquelas coisas e não ficaram tão saudáveis e tão fortes quanto aos homens de Deus que comeram apenas vegetais e água. E aí no versículo 16 que o encarregado disse que tirou a comida especial deles e o vinho e passou a servir somente vegetais e água. Vejo que a estratégia dada por Deus impediu que as iguarias do rei, a mesma ofertada a falsos deuses, chegasse na vida daqueles homens. O pecado só sai de nossas vidas se nós resistirmos a ele. Temos que resistir às ciladas do diabo para vencermos as tentações do mundo. Está lá em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles não sucumbiram às tentações do pecado, das iguarias do rei, se mantiveram fiéis a Deus. Em nenhum momento eles se entregaram aquele alimento que parecia ser encantador aos olhos, e deveria ser mesmo. Mas eles não queriam perder a comunhão com o Altíssimo. Eles estavam numa nação estrangeira, numa nação pecadora, do Império Babilônio, onde adoravam-se outros deuses. Eles não queriam se contaminar. Aí o versículo 17 e 18 diz que esses 4 jovens, Deus deu a eles, olha como Deus é maravilhoso, sabedoria e inteligência, para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonho. Olha como Deus é magnífico. Deus dá além daquilo que às vezes nós pedimos a Ele, pela nossa obediência, pela nossa posição na sua presença. Aí o versículo 18, diz assim, ao final do tempo estabelecido pelo rei, os 3 anos, aqueles jovens foram trazidos à presença de Nabucodonosor. E o chefe dos oficiais o apresentou então a Nabucodonosor, aqueles 4 homens. E nós vemos que a primeira etapa deles foi vencida. Eles venceram, mas havia agora uma segunda etapa. A etapa de passar na presença do rei Nabucodonosor. Eles venceram os 3 anos de treinamento, se mantiveram fortes e íntegros, não prejudicaram os chefes dos oficiais do rei, se alimentaram apenas de vegetais e água, suportaram até o último momento, mas agora a prova aconteceria na presença de quem? Do rei, aquele que tinha autoridade sobre a vida e sobre a morte. Agora eles estavam frente a frente com o rei. Eles passariam por uma sabatina, por uma prova oral, com o próprio rei Nabucodonosor. Quando somos colocados frente a frente com aquele que vai nos entrevistar ou vai nos sabatinar, nós ficamos com medo, com frio na barriga, trememos, gaguejamos, até esquecemos o que nós temos que falar. Imagine então aqueles 4 homens frente a frente com o maior rei da época,
um rei sanguinário, um rei de uma nação forte, de uma nação poderosa, mas com eles havia um rei maior. Com você há um rei maior, meu irmão, o único Senhor, o único Salvador, o único Deus verdadeiro, Senhor dos exércitos, aquele que nos dará vitória e honra. Eles sabiam disso. Com Jesus em nossas vidas, nós não temos que temer a nada, nós temos certeza da vitória e da honra do Senhor. E Deus nos dará sempre estratégia para vencermos as batalhas, como deu para aqueles 4 homens. Aí diz lá no versículo 19 que o rei conversou com eles, entrevistou, sabatinou eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E diz ainda mais que ele perguntou àqueles homens sobre vários assuntos, quais exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes, irmão, 10 vezes mais sábios e inteligentes do que todos os encantadores e magos daquele reino. 10 vezes mais. Olha como Deus age, olha como Deus opera. Quando nós decidimos permanecer firmes e fiel ao Senhor, sem contaminarmos com as coisas do mundo, com as iguarias do rei, nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, que nos enche de conhecimento e sabedoria para nos dar a vitória. Nós temos a certeza que nós receberemos a vitória, porque Deus nos dará a estratégia para alcançarmos o melhor lugar. É assim que Deus opera. Começamos com uma prova inicial que é apenas um alimento, aparentemente um alimento, mas que poderia nos levar à derrota, porque aquele mesmo alimento era oferecido pelos falsos deuses. Pelos falsos deuses. Nós temos que comer o alimento que vindo de Deus, seja ele pão, seja ele vegetal e água, porque o que vem de Deus vem para nos abençoar, não vem para nos contaminar com pecado. O alimento do rei vinha para contaminar, as iguarias do rei vinham para contaminar. E a recompensa pela fidelidade daqueles homens foi a diferença da vida deles quando comparadas de outros homens, na mesma condição, no mesmo treinamento, na mesma faculdade. Deus encheu e capacitou aqueles 4 homens, capacidade física, inteligência, sabedoria, conhecimento, tudo multiplicado por 10 vezes, o que impressionou ao rei Nabucodonosor. E o que Deus fará em sua vida, meu irmão, vai impressionar a você, vai impressionar a sua casa, vai impressionar no seu trabalho, vai impressionar a sua vida. Apenas creia, apenas creia. Tudo que Deus faz é perfeito e vem em abundância, 10 vezes mais do que nós pedimos a Ele, em nome de Jesus. Por isso, viva intensamente o amor de Cristo e seja feliz em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido amado Deus, agradecemos, Senhor, por essa palavra abençoada, Pai querido, a qual nos traz um alimento para o espírito, Pai, para o corpo, Pai querido, porque tudo que manda dos céus para nossas vidas vem para nos alimentar, vem para nos fortalecer, Pai. E seja com cada um que está ouvindo, que está participando deste culto, Senhor. Seja hoje, seja em dias mais à frente. Abençoa, Pai. Entra com a providência, Pai. Entra com a resposta em nome de Jesus, Pai. Que sejamos sempre presentes na sua vontade, Pai querido. Sejamos fiéis à tua vontade, obedientes à tua palavra, Pai querido. É o que eu te peço, Pai querido amado. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.